extrovertidos. Por conseguinte, cada vez que um cão entrar no seu campo de consciência, esta convicção irá manifestar-se. Do ponto de vista de quem teve uma experiência negativa com um cão, irá parecer que a criança teve uma atitude imprudente. Se tentássemos convencer a criança de que algum dia será mordida se não tiver cuidado, esta convicção irá fazer com que dê pouca importância ou ignore completamente o aviso. A sua reação seria algo como: impossível, isso não é possível. Suponhamos que, em algum momento da sua vida, ela se aproxima de um cão desconhecido. O cão rosna. O aviso é ignorado e o cão ataca. Para os seus sistemas de convicções, a criança acabou de ter uma experiência criativa. Que efeito terá essa experiência na sua convicção de que todos os cães são amigos? Terá agora medo de todos os cães, como a criança do primeiro exemplo? Infelizmente, as respostas a essas questões não são fáceis, porque pode haver outras convicções, também a exigirem expressão, que não tem nada a ver com cães, mas que entram em jogo numa situação dessas. Por exemplo, e se a criança tiver uma convicção altamente desenvolvida quanto à traição? Se acreditar que foi traída por algumas pessoas muito importantes que fizeram com que experimentasse uma dor emocional intensa? Se associar o ataque deste cão particular a uma traição dos cães no geral, no fundo, uma traição da sua convicção contra cães, então podia facilmente ter medo de cães. Toda a energia positiva contida na sua convicção original podia ser transformada de imediato numa energia com carga negativa. A criança podia justificar esta mudança com uma conclusão lógica, de que se um cão me pode trair, todos os cães podem. No entanto, penso que esta é uma ocorrência extrema e muito improvável. O que é mais provável é que a palavra todos, na sua convicção original, seja imediatamente desativada e que aquela energia seja transferida para uma nova convicção que reflita mais fielmente a verdadeira natureza dos cães. Esta nova experiência originou uma transferência de energia que a forçou a aprender algo sobre a natureza dos cães, que, em outras circunstâncias, consideraria impossível. A sua convicção na afabilidade dos cães permanece intacta. Irá ainda brincar com cães, mas irá agora ter algum cuidado, procurando conscientemente sinais de afabilidade ou de hostilidade. Penso que uma verdade fundamental sobre a natureza da nossa existência é que cada momento no mercado, bem como na vida de todos os dias, tem elementos que conhecemos, similaridades, e elementos do que não conhecemos, ou não podemos conhecer porque ainda não os experimentamos. Até treinarmos ativamente as nossas mentes para esperar um resultado único, iremos continuar a experimentar somente aquilo que conhecemos. Todo o resto, outras informações e possibilidades que não estejam em consonância com o que conhecemos e esperamos, irá passar-nos ao lado, desapercebido, distorcido, completamente negado ou contrariado. Quando acreditarmos verdadeiramente que não precisamos de saber, estaremos a pensar em probabilidades, do ponto de vista do mercado, e não teremos qualquer razão para bloquear, dar pouca importância, distorcer, negar ou contrariar qualquer sinal que o mercado esteja a dar sobre o seu potencial para se movimentar numa determinada direção em particular. Se não estiver a experimentar a liberdade mental sugerida naquela afirmação, e se for seu desejo experimentá-la, então tem que assumir um papel ativo no treino da sua mente para acreditar na singularidade de cada momento e tem de desativar qualquer outra convicção que lute por algo diferente. Este processo não é nada diferente daquele por que a criança passou no primeiro cenário, nem vai acontecer sozinho. Ela queria interagir com cães sem medo, mas, para o fazer, teve que criar uma nova convicção, desativar as que estavam em conflito. Este é o segredo para conseguir um sucesso consistente como trader. 3. As convicções continuam ativas, independentemente de termos ou não consciência da sua existência no nosso ambiente mental. Por outras palavras, não temos que recordar ativamente ou ter acesso consciente a qualquer convicção para que esta funcione como uma força sobre a nossa percepção de informação ou sobre o nosso comportamento. Sei que é difícil acreditar,
que algo de que nem sequer nos conseguimos lembrar possa ter um impacto nas nossas vidas. Mas quando pensamos nisso, muito do que aprendemos ao longo das nossas vidas está armazenado num nível subconsciente. Se lhe pedisse para recordar cada aptidão específica que teve de aprender para poder conduzir um carro com confiança, é provável que não se lembre de tudo em que teve de se concentrar e focar enquanto estava no processo de aprendizagem. A primeira vez que tive a oportunidade de ensinar um adolescente a conduzir, estava absolutamente fascinado com o quanto era preciso aprender e que eu dava como natural e sobre o qual não pensava a um nível consciente. Possivelmente, o melhor exemplo que ilustra essa característica é as pessoas que conduzem sob influência do álcool. Numa noite, há milhares de pessoas que beberam tanto que não têm consciência de como levar um carro do ponto A para o ponto B. É difícil imaginar como isto é possível, a menos que aceite que as aptidões para conduzir e a convicção de uma pessoa na sua capacidade para conduzir operam automaticamente, a um nível muito mais profundo do que a consciência detecta. Certamente, alguma percentagem destes condutores alcoolizados tem acidentes, mas quando comparamos a taxa de acidentes com o número de pessoas a conduzir sob a influência do álcool, é notável que não haja muito mais acidentes. De fato, é muito mais provável que um condutor alcoolizado cause um acidente quando adormece ou quando alguma situação exige uma decisão consciente e uma reação rápida. Por outras palavras, as condições necessárias para uma boa condução são tais que não basta funcionar com as aptidões subconscientes. Autoavaliação e trading. O modo como essa característica se aplica ao trading é bastante profundo. O ambiente de trading oferece-nos um palco de oportunidades ilimitadas para acumular riqueza. Mas só porque o dinheiro está disponível e nós percebemos a possibilidade de o obter, não significa necessariamente que nós, como pessoas, tenhamos um sentido ilimitado de autoavaliação. Ou seja, pode haver uma enorme discrepância entre a quantidade de dinheiro que desejamos para nós, a quantidade que percebemos estar disponível e a quantidade que, na realidade, acreditamos que valemos ou merecemos. Todas as pessoas têm um sentido de autoavaliação. A forma mais fácil de descrever esse sentido é listar todas as convicções ativas, tanto conscientes como subconscientes, que têm potencial para argumentar a favor ou contra a acumulação de níveis de sucesso e prosperidades maiores. Depois, compare a energia das convicções com carga positiva com a energia das convicções com carga negativa. Se tiver mais energia com carga positiva a argumentar a favor do sucesso e da prosperidade do que a energia com carga negativa, então tem um sentido positivo de autoavaliação. No outro caso, tem um sentido negativo de autoavaliação. O que tem de saber é que é difícil não adquirir algumas convicções com carga negativa, que argumentem contra o sucesso. A maioria dessas convicções autossabotadoras têm sido esquecidas há muito e operam a um nível subconsciente, mas o fato de as podermos ter esquecido não significa que tenham sido desativadas. Como é que adquirimos convicções autossabotadoras? Infelizmente, é muitíssimo fácil. Provavelmente a forma mais comum é quando uma criança se envolve em alguma atividade contra a opinião dos pais ou do professor e a criança se fere acidentalmente. Muitos pais, para convencerem a criança do seu ponto de vista, irão reagir a uma situação como essa dizendo: "Isso não teria acontecido se não me tivesse desobedecido." O problema de fazer ou ouvir afirmações como esta é que há um potencial para a criança associar todos os futuros ferimentos a estas afirmações e, subsequentemente, formaram a convicção de que é uma pessoa com menos valor, que não merece sucesso, felicidade ou amor. Qualquer coisa em relação à qual nos sintamos culpados pode ter um efeito nefasto no nosso sentido de autoestima. Normalmente, a culpa parece associada a ser-se uma má pessoa, e a maioria das pessoas acreditam que as más pessoas devem ser castigadas, certamente não recompensadas. Algumas religiões ensinam às crianças que ter muito dinheiro não é positivo. Algumas pessoas acreditam que ganhar dinheiro de algumas formas é errado.
mesmo que possa ser perfeitamente legal e moralmente aceito pela sociedade. De novo, pode não ter uma recordação específica de ter aprendido algo que argumentasse contra o sucesso, mas tal não significa que o que aprendeu não esteja a influenciá-lo. Um modo como essas convicções subconscientes de autossabotagem se manifestam no trading é normalmente sob a forma de lapsos de concentração, resultando num sem número de erros de trading, como dar uma ordem de compra em vez de venda ou vice-versa, ou deixar se distrair e desviar o olho do monitor só para descobrir quando voltar que falhou o grande trade do dia. Trabalhei com muitos traders que atingiram vários níveis de sucesso consistente, mas descobriram que não conseguiam ultrapassar certos limiares. Descobriram uma barreira invisível, mas muito real, semelhante ao proverbial teto de vidro que muitas mulheres executivas experimentam no mundo empresarial. De cada vez que estes traders batiam nessa barreira, experimentavam uma queda significativa, independentemente das condições de mercado. No entanto, quando se lhes perguntava o que tinha acontecido, eles atribuíam normalmente o seu súbito período de má sorte simplesmente a isso, à sorte ou aos caprichos do mercado. Curiosamente, era comum criarem uma curva de resultados crescente, por vezes durante um período de vários meses, e a queda significativa ocorria sempre no mesmo ponto da curva. Descreva este fenômeno psicológico como a entrada numa zona mental negativa. Por muito que o dinheiro tivesse fluído para as suas contas enquanto se mantiveram no estado mental adequado, fluía agora para fora delas, com a mesma facilidade quando entravam na zona mental negativa, onde questões de autoavaliação não resolvidas agem misteriosamente sobre a sua percepção da informação e comportamento. É fundamental estar consciente da presença de tais convicções e dar os passos necessários no seu regime de trading para as compensar quando se começarem a manifestar.